Jeremias, no capítulo 31. Jeremias 31. Sejam todos bem-vindos a este momento que é a palavra de Deus, a parte essencial de um culto. Sem a palavra não é culto. Amém? É hora de Deus falar com você. Se Ele já não falou nos louvores e em tudo que já ocorreu aqui no teatro, Ele vai falar pela mensagem. Jeremias 31, no verso 3. Aleluia. Versão atualizada, por favor, Michele. Aleluia. Dizendo assim, a palavra de Deus ao nosso coração. De longe o Senhor me apareceu, dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Vou ler outra vez. Pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Amém? Acende as outras luzes para nós aqui, ó, lá fora. Deus amou a humanidade com um amor eterno. Muitos maridos recém-casados dizem às suas esposas: te amarei até que a morte nos separe. Bem-aventurados são aqueles que conseguem ir até esse momento, porque as estatísticas dizem o contrário, né? Mais da metade de todos os casamentos feitos nos dias de hoje, antes da morte já estão separados, né? E tem até cônjuge que deseja a morte do outro, não é assim? Mas, mesmo que a morte nos separe, eu da minha esposa de mim, o amor de Deus será eterno. Ele é eterno. Sabe o que é eterno? Eternidade. Algo que dura, sem começo e sem fim. Tem uma duração sem começo e sem fim. Nossas mentes são pequenas demais para a gente conseguir entender uma coisa dessas, mas é isso aí. Não tem fim. Não tem fim. E Deus fala: olha, com amor eterno te amei. Ele fala através do profeta Jeremias para Israel, seu povo, e hoje o povo de Deus é a igreja, porque a igreja é descendente de Abraão. Todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor se faz descendente deste povo em Abraão. Então o amor permanece eterno, algo que não tem começo e que não tem fim. E a Bíblia diz: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, tudo perfeito, tudo maravilhoso, e o homem foi cuidar do jardim de Deus, o jardim de Deus, e lá tinha todas as maravilhas possíveis que um ser humano poderia se agradar e se dar bem. E Deus disse: vocês podem comer de todos os frutos destas árvores, vocês podem passear, fazer o que vocês quiserem aqui, que é seu, é de vocês. Só tem uma árvore que vocês não podem tocar, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Poxa, Deus podia ter feito, fazido é coisa bonita. Deus podia ter feito, né, centenas de árvores proibidas de se tocar, e deixado só uma lá, você só pode tocar daquela. Talvez todo mundo, aí Adão e Eva fossem comer só dela, então, nossa, vamos tocar nessas outras. Mas foi o contrário, Deus fez centenas de árvores frutíferas, e o homem, Adão e Eva, podiam comer de todos os frutos, menos de uma. E aí a Bíblia diz então aquela história em que o diabo, em forma de uma serpente, seduziu Eva e fez com que ela comesse o fruto. E ela comeu, e ela gostou, e ela foi até o marido dela e deu a ele sem hesitar,
também provou do fruto, e de repente eles tiveram seus olhos abertos e sentiram vergonha um do outro, porque estavam nus, e tiveram medo de Deus e se esconderam. E todas as tardes Deus vinha passear no Éden, e quando ele passeava na viração do dia, ele sempre se encontrava com Adão, conversava com eles para saber se tudo ia bem. E nesta tarde não foi diferente. Deus, no mesmo horário, pontual, Deus é pontual, ele foi passear no Éden e viu que Adão estava escondido e começou a chamar por Adão. Adão, ô Adão, onde é que você está, Adão? E qual foi a resposta de Adão? Senhor, ouvimos a tua voz e tivemos medo. O homem não tinha medo antes do pecado. Ele não sabia nem o que é isso. É bom conhecer o mal, né? Conheceu o mal, recebeu medo junto, recebeu vergonha, recebeu morte física. Oh, que beleza conhecer o mal. E Deus perguntou para ele: quem foi que falou para você que você está nu? Tive medo, Senhor, porque estamos nu. Quem disse a vocês que vocês estão nu? Senhor, foi a minha mulher, a mulher que o Senhor me deu. Oh, foi o Senhor que fez, ela fez eu comer. E aí, mulher, foi a serpente. E a serpente? Fui eu. Tinha mais a quem acusar. Destruído, então, o relacionamento do homem com Deus. O homem tinha liberdade de estar na presença de Deus, de louvá-lo, de adorá-lo. Ele tinha a presença de Deus constante, mas ele decidiu pecar e ir contra a vontade de Deus. E então, temporariamente, o diabo passou a ser, o espírito posseiro da terra, do planeta Terra, da humanidade. Porque a terra não lhe pertence, os seres humanos também não lhe pertencem. Mas por causa de um erro, de uma desobediência, toda a humanidade está nas mãos deste inimigo de Deus. Toda a humanidade. Alguém até pode dizer: não acredito, mas é só a gente olhar, liga a televisão. Antigamente, quando eu era criança, os noticiários não noticiavam tantas mortes, não noticiavam tantas coisas ruins, falava-se muito de saúde, muito de, das coisas que precisam melhorar, e tudo isso também é devido ao pecado, mas violência não era uma coisa tão grave, não era uma coisa tão infestada no mundo, e agora não tem mais controle, e cada vez que você liga dá desânimo, você chora, você se lamenta. Se você fica na frente da televisão para ver um desses casos que tomam a mídia, você se entristece, se angustia, desanima e quer desistir da vida. Não é assim? Tudo isso porque o mundo está nas mãos de Satanás e ele tem domínio sobre a terra. Ele tem domínio sobre os seres humanos que não têm a sua vida no Senhor. Ele tem total domínio. Ele sabe influenciar. Ele conhece o ser humano. Ele sabe como influenciar. Ele sabe os pontos fracos de um ser humano. Ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem. Então ele usa destas armas para atirar justamente aonde existe a fraqueza humana. E nós, por não termos Cristo, então somos entregues às paixões mundanas, aos pecados. E o pecado é gostoso. O pecado é gostoso, anima. Toma uma bebida ali, exagera nela, fica feliz, alegre. Fica tão alegre que depois não lembra o que fez. Perde o domínio do seu corpo, perde a mente, ela fica dominada. E depois, fulano, você deu um show, hein? Eu? Aonde? Não, você bebeu demais. Não, vocês estão enganados. E aquele que vai às drogas, conduzido por outras pessoas, por aqueles que se dizem amigos e fazem convites, e chegam lá e dão conselhos: olha, vamos lá, é bom, faz bem, a gente viaja, é uma coisa muito boa, aí você dá a primeira viagem, a segunda e na terceira você já não sabe mais como voltar, porque você está aprofundado e não tem mais como voltar. O pecado é bom, é gostoso. E está levando cada vez mais seres humanos para o inferno, está levando cada vez mais seres humanos para longe de Deus, para longe do Senhor. E Deus nos ama tanto, Deus ama tanto a humanidade, e a humanidade dá as costas para Ele a todo instante. Eu sei cuidar da minha própria vida, eu sou o dono do meu próprio nariz, eu sei tomar as minhas decisões.
E todas as vezes que eu disse isso, eu quebrei a cara. Todas as vezes que eu achei que podia ter controle da situação, todas as vezes que eu achei que ia conseguir, me dei mal. Porque não sou eu quem sabe o que é melhor para mim, essa é a verdade. Aos nossos olhos, nós olhamos para situações, para projetos que nós ali arquitetamos para a nossa vida, esse é o caminho. Vou me dar bem, aos nossos olhos. Mas existem olhos mais altos do que os nossos olhos, que vêm além do que nós podemos ver. E estes olhos olham para lá e dizem, ele vai se dar mal. Ele não vai conseguir. E então, este Deus Todo-Poderoso, Ele trata de alertar esses seres humanos, Ele trata de falar com eles. Deus fala com a humanidade de diversas maneiras. Ele diz na sua palavra que Jesus Cristo, seu Filho, vai voltar a esta terra de maneira invisível e vai retirar da terra a humanidade que o louva, que o adora, que entregou sua vida para Ele. E a humanidade desacredita nisso, isso é uma utopia, isso jamais vai acontecer. Vamos viver a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Ao invés de Deus nos conduzir por ela. Esse negócio de Jesus vai voltar. Aí como é que Deus faz para alertar aos seres humanos que Jesus vai voltar? Profetiza na Bíblia. Nos últimos tempos vão acontecer isso, terremotos, guerras, doenças incuráveis, pestes por todos os lugares do mundo. Vai haver irmão contra irmão, pai contra filho. Vai ser um caos total. A prostituição tomando conta. A Bíblia está alertando, olha, o tempo do fim é esse. Então Deus trata de falar com a humanidade de diversas maneiras, mas a humanidade não quer saber. Isso sempre aconteceu, isso sempre teve. Imagina, isso é papo, né, de beatos, de aqueles santarrões, isso não vai acontecer. E em todo tempo Deus está nos alertando. Aqueles que não querem ouvir a mensagem da palavra de Deus, eles olham e veem Deus os alerta de outras maneiras, mas ainda assim eles ignoram. O Senhor Deus criou o ser humano com livre-arbítrio para ele fazer a escolha certa. Não está no coração de Deus o homem fazer a escolha errada. Está no coração de Deus o homem fazer a escolha certa. Ser salvo dessa geração perversa. Para ter uma vida eterna, porque Deus preparou um outro planeta. A Bíblia diz, haverá novos céus e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem lágrimas. Haverá um novo. Aquele que crê, vai ver. Vai poder entrar lá e viver eternamente. Mas o que muitos fazem é dar as costas. Eu tenho preocupações. Amanhã, que hora que vai terminar esse culto, hein? Amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que deitar cedo. Trabalhar, correr atrás. Se eu não correr atrás, ninguém vai trazer dinheiro para mim não. Ninguém vai alimentar minha família não. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Jesus Cristo declara, por que andais ansiosos pelo que vai comer amanhã, pelo que vai vestir amanhã? Olhem para os pássaros dos céus, eles morrem de fome. O Pai os alimenta. E aí Jesus pergunta, porventura vós, seres humanos, não são mais importantes para o Pai do que as aves do céu? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o que vocês necessitam vos será acrescentado. O mal do século é a velocidade de como as coisas andam. Esse é o mal do século. Não temos tempo para Deus. O nosso tempo é cuidar da casa, é trabalho, é profissão, eu preciso melhorar, faculdade, eu preciso mais. E Jesus diz, céus e terra vão passar. Jesus fala para os discípulos numa passagem que um homem ficou muito rico, e ele tinha um grande celeiro, ele ficou tão rico que não cabia mais naquele celeiro, então ele destruiu aquele e construiu um bem maior. Estava rico, farto. E aí à noite, quando ele deitou, ele falou com a alma dele, alma, descansa, porque amanhã você tem que gozar dos teus bens.
E aí Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a alma, o que é que você tem para oferecer? Senhor, olha, eu adquiri muito ouro lá, dá para entrar aí nos céus? Todo o ouro e a prata são meus, diz o Senhor. O ouro e a prata me pertencem. Nós usamos aquilo que não é nosso. O que temos é de Deus. Nós somos de Deus. Foi nos dado permissão de uso de todas as coisas dessa terra. Foi nos dado permissão para viver, porque Deus quer que vivamos. Então tudo é de Deus, tudo pertence a Ele. E Ele criou tudo isso com uma finalidade. Criou para o seu louvor, para a sua glória. E a obra-prima de tudo que Ele criou é você e sou eu. É a obra-prima dele. De todos os seres viventes do planeta, o único que raciocina somos nós, os seres humanos. Porque a Bíblia diz que nós somos feitos um pouco menor do que os anjos. Fomos feitos com intelecto, com sabedoria, com inteligência. A imagem de Deus, a sua semelhança. Para quê? Para o seu louvor. Para o seu louvor. O Senhor nos amou de forma eterna. Quando Ele diz eu te amei com amor eterno, sabe o que Ele está dizendo? Lá em Malaquias 3,6, sabe o que Ele está dizendo quando Ele diz eu te amei com amor eterno? Em Malaquias 3,6, Ele dá um entendimento para isso. Pois eu, o Senhor, não mudo. Porque o que é eterno não muda. O que é eterno não sofre variações, não sofre mudanças. O que é eterno não se acaba, não se desgasta. Então o amor de Deus não muda. Ainda que nós estejamos andando por caminhos tortuosos nessa terra, o amor de Deus permanece sobre as nossas vidas. Deus não vai deixar de amar aquele que pecou, que fez o mal lá fora, que tropeçou, que prejudicou a vida de alguém, que mentiu, que caluniou. Ele não vai deixar de amar essa pessoa. O amor dele é eterno. A questão é, o que Deus ama vai dar ouvidos à sua voz para mudar de caminho? Porque o amor de Deus vai permanecer. E enquanto há tempo nessa terra, nós precisamos ouvir essa voz e convergir em direção a Ele. Foi isso. O diabo nos roubou de Deus temporariamente, porque não demorou muito, em João 3,16, não demorou muito, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos comprou de volta. O ser humano se entregou ao diabo através do pecado, ficou nas mãos dele, e agora Deus nos compra de volta, derramando o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Comprou de volta. Ele morreu pelo pecado de muitos. Isso. Desceu ao inferno, ficou morto 3 dias, no terceiro dia o Pai o ressuscita, e ele ainda vem sobre a terra por 40 dias, e aparece a seus discípulos, a mais de 500 de uma vez só, aos 12, aos 11, a um só e 2, e depois de 40 dias ele reúne os seus discípulos e diz, eu agora vou para o Pai, vocês fiquem em Jerusalém até que vocês recebam proteção, até que vocês recebam o Consolador, aquele que vos guiará pelo caminho da verdade, o Espírito Santo. E Jesus sobe aos céus, os discípulos ficam espantados, e 2 anjos aparecem a eles e dizem, por que vocês estão tão espantados, admirados em vê-lo subir? Pois da mesma maneira que vocês o viram subir, vocês vão vê-lo descer, porque ele vai voltar. E aí 40 dias depois, todos reunidos, no mesmo lugar, enquanto oravam, o Consolador vem, o Consolador aparece, e a Bíblia diz que eles são todos cheios deste Espírito maravilhoso,
e começam a falar em outros idiomas, começam a falar em outras línguas. Deus capacita aqueles 11 homens, com os demais que ali estavam, para segui-lo, os capacita para eles levarem esta palavra ao mundo. Por isso eles são batizados em idiomas, e vão levar a mensagem do Senhor por toda a terra. É por isso que ela chegou a nós até os dias de hoje. É por isso que nós temos essa Bíblia Sagrada hoje. Por causa daqueles homens que Deus capacitou há 2000 anos atrás. E depois, no decorrer da história, Deus foi levantando outros e outros e outros, e homens dotados de conhecimento foram traduzindo a Bíblia do hebraico, do grego ao latim, do latim ao alemão, e do alemão ao inglês, e do inglês ao português, e a Bíblia chegou em todo o mundo. Porque Deus continua querendo ter um bom relacionamento com o que é seu. O pecado nos impede de chegar a Deus, mas quando nós nos arrependemos e nos entregamos a Ele, essa barreira é quebrada e Deus está presente em nossas vidas. Você chama por Ele e Ele vem e Ele opera. Você crê nele pela fé e Ele sara, Ele liberta, Ele levanta o caído, sara as feridas. É isso. Simples assim. Eu não sei porque complicam tanto essa história. Uma história tão real, tão verdadeira e tão simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus para morrer pela humanidade. Quem crê nele não vai morrer. Não vai morrer para a eternidade. Vai viver nela eternamente. Tão simples. Deus só pede uma coisa para nós. Ei, renuncia à sua vida carnal. Como assim? Você tomava conta da sua vida, deixa eu tomar. Você fazia o que você queria, deixa eu te mostrar o que deve ser feito. Para que você não erre outra vez, para que você não se desvie outra vez, para que o diabo não tenha mais poder sobre a sua vida de novo, e de novo, e de novo. Deixa eu guiar você, deixa o meu Espírito fazer habitação em você, e você vai ser guiado pelo caminho da verdade. Amém? Essa mensagem não é uma mensagem religiosa, é a palavra de Deus. Essa palavra não é religião. Ela não é detida por uma religião. Ela é a palavra de Deus para a humanidade. Amém? Em João 14, no versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Pai se não for por mim. Religião não vai salvar você. Religião não vai salvar. Não tem esse poder. Não pode. A religião só atrapalha. A religião só atrapalha, nos cega. A religião cega. Olha ao redor. Todo mundo aqui ouve dizer que pastor é ladrão, todo mundo aqui ouve dizer que há uma disputa evangélica de poder por igrejas, por pessoas, todo mundo ouve falar isso. Isso é religião. É a religião que cega, que corrompe, que leva os homens ao erro, a desejarem as coisas terrenas. A religião cega o homem, distancia o homem de Deus. Jesus não, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Ele está dizendo claramente: não sou religião, eu sou o caminho. Não sou religião, eu sou a verdade. Não sou religião, eu sou a vida. E só vão ao Pai aqueles que crerem em mim. Corta esses laços. Crenças. Não, a minha religião é essa. A minha é essa, a minha é aquela. Não importa. Eles dizem. Importa que você tenha a sua. Né? Todas as religiões levam a Deus. Mentira do diabo. Religião nenhuma, nem a evangélica leva ninguém para Deus, não tem esse poder. Só Cristo tem esse poder. Só Ele tem esse poder. O evangelho é simples. Precisamos ouvi-lo e sermos libertos dos enganos que são pregados por homens maliciosos, mal intencionados
Vamos ser libertos disso. Vamos ouvir a palavra genuína de Deus. Ela é a verdade. E sabe por quê? Eu não tenho nenhum medo de que você não creia, porque o Espírito Santo está nesse lugar. Ele está entre nós. E o coração começa a entender. O coração começa, poxa, sabe que tem lógica nisso? Poxa, eu nunca tinha pensado dessa forma. O coração está sendo tocado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está falando lá dentro, falando, ei, sai dessa. Não se apegue em religião, sai dessa. Meu filho, Jesus é o caminho. O coração vai se alegrando, vai querendo mais de Deus. Eu quero mais desse Deus, eu quero mais desse Deus. Dá lugar ao Senhor Jesus. E Ele vai te mostrar o caminho. E você não vai se perder. Você não vai errar. Você não vai errar. O amor de Deus é eterno, Ele não muda. E eu vou dizer para você, antes que nós existíssemos, Deus já nos amava. Porque é eterno. Sem começo, sem fim. Antes de você existir, de você nascer, antes do pai e a mamãe pensar em ter neném, Deus já nos amava. Né? Aí tem aqueles filhos que falam, poxa vida, meu pai, minha mãe me rejeitou no ventre, eu não era para ter nascido, porque minha mãe não me queria homem, me queria menina, porque minha mãe não me queria menina, me queria homem, porque meu pai não me ama, eu nasci sem a vontade deles, eu nasci por um acaso, por um deslize, por um acidente. Ei, você nasceu porque Deus amou você primeiro. Querendo o pai ou a mãe, você, a vida ou não, Deus amou você e foi Ele que escolheu você a vir a esta terra. Foi Ele que escolheu. Não importa a vontade de pai e mãe, porque muitos pais rejeitam os filhos. Não importa a vontade deles, importa a vontade do Eterno, que te amou com esse amor que também é eterno. Então Deus quer que nós entendamos o valor que nós temos e nos entreguemos em suas mãos, para Ele fazer de nós novas criaturas sobre a terra. Por que novas? Porque nós vivíamos nessas velhas coisas que nos desanimavam, e assim, querendo parar. Hoje mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo se suicidam por ano, porque se sentem rejeitados, desvalorizados, João ninguém. E quantas vezes pessoas que estão no nosso meio não pensaram em um momento ou outro em tirar sua própria vida, porque acharam que não iam conseguir mais mudar, que não iam conseguir mais alcançar. Quantos? Deus está dizendo, se valorize, você veio à vida porque eu te trouxe a ela. Em Efésios capítulo 1, no versículo 4, olha o que ele diz: como também nos elegeu nele. Você foi eleito, antes da fundação do mundo. O planeta nem existia. Cientistas dizem que o nosso planeta tem centenas de milhões de anos. Então, centenas de milhões de anos antes da Terra existir, você já era amado e já tinha sido eleito por Deus. Pare e pensa um negócio desse. É loucura. Não, a Terra não tem tudo isso. Tem. A Terra tem milhões e milhões de anos. Por que que tem? Por que eu tenho que concordar com a ciência? Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus que nós estamos. Vivemos um tempo aqui, mas o tempo de Deus é um outro tempo. No princípio Ele criou os céus e a terra e ponto. Sabe lá quantos centenas de milhões de anos no nosso tempo isso faz? E no versículo 2 diz, e a terra estava sem forma e vazia, porque alguém lá nos céus pisou na bola com Deus. E Deus falou, não te quero mais aqui não. Vou te lançar naquele planeta. E aí a terra ficou sem forma e vazia. Lúcifer, Satanás, o diabo, a serpente, o dragão, pecou contra Deus. Foi o primeiro a pecar. E foi lançado fora. Então a terra estava sem forma e vazia. No segundo versículo, isso pode ter passado mais centenas de anos. Centenas e milhares de anos. E no terceiro versículo de Gênesis, do capítulo 1, Deus olha para a terra, onde o seu espírito pairava sobre as águas, ela sem forma e vazia, e aí Jesus, a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, diz, haja luz, conhecimento, sabedoria,
Inteligência forma. Porque eu vou pôr lá, nessa terra, os meus filhos para viver. E lá eles vão ser amados por mim, vão se perder, mas está nos meus planos, nos meus projetos. Os que são meus, de maneira nenhuma serão lançados fora. Eles vão se perder, vão entrar por caminhos errados, não vão dar ouvidos, mas no dia em que eu determinei, eles vão me ouvir. Nesse dia eles vão me ouvir, e as escamas vão cair de seus olhos, seus ouvidos serão destampados, e meu espírito vai entrar neles. E eu viverei neles, e eles em mim. Chegou o dia. Deus fala ao teu coração, ao meu. Eu criei você para o meu louvor. E Ele diz, aquele que entregar sua vida ao meu filho, de maneira nenhuma será lançado fora. Vou cuidar de você, mostrar o caminho, acender a luz no fim do túnel, e você vai enxergar tudo como dia, para não errar mais, para não cair mais. E se cair, dou ordem aos anjos, Ele diz, e eles te carregam no colo. Lá no Salmos 21, se um dos servos de Deus tropeçarem, Ele dá ordem a seus anjos para o pegarem no colo. Amém? Porque os planos que Deus tem para você são planos de vitória. Talvez você não tenha entendido nada até aqui, talvez muitos de nós não tenham entendido tantas situações que vivemos, alguns até na igreja, já cristãos, evangélicos, já servindo a Deus, e não entende por que isso, por que aquilo, por que luta, por que batalha. Ei, são necessárias todas elas. Até as que você procura, porque nós procuramos também, né? Não diz o ditado que quem procura acha? É ou não é verdade? Quem procura acha, acha mesmo. Quem brinca com fogo, se queima. Então muitos crentes às vezes não entendem por que está assim, por que está assado, por que está aquilo outro. E aí Deus vem e traz as claras. Ei, se você ouvir a minha voz, eu vou fazer esse mal cooperar para o teu bem amanhã. Vou fazer cooperar para o teu bem. Como pode um negócio desse cooperar para o meu bem? Não quero entender agora, mas amanhã você vai saber. Amanhã você vai saber. Deus está nos lapidando. Ele está nos preparando para coisas maiores e melhores. Você crê? Amém. Aleluia. E eu vou dizer que antes de nascermos já éramos abençoados. A gente tem mania, né? Deus te abençoe. Bença pai, bença mãe. Deus te abençoe, meu filho. Eu fui criado assim. Meu pai, enquanto ele viveu, chegava na casa dele, pegava a mão do meu pai, bença pai. Ele, Deus te abençoe, meu filho. E hoje nós temos o costume, Senhor, abençoa essa igreja, abençoa esse irmão, abençoa aquela irmã, Senhor, abençoa. É válido, Deus se alegra, mas a realidade é que nós já somos abençoados na eternidade. Já somos abençoados lá. Olha um versículo anterior ao 4, versículo 3, de Efésios. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Não foi aqui, foi nas regiões celestes. Já somos abençoados desde a eternidade, antes de nascer, antes de vir ao mundo. Deus sabia como você ia ser, Deus sabia a sua cor, o seu sexo, Ele sabia tudo, tudo. E Ele foi cuidando de você nessa trajetória até você conhecê-lo. Eu quase morri 2 meses antes de me converter, descendo a serra, pezinho pesado no carro, gostava de andar, casadinho de novo, 2 aninhos casado só, feliz da vida, comprei o carro, acabei de comprar, vamos para a praia, né? Outro amigo com o carro dele e a esposa, vamos todo mundo para a praia, e desce a serra, chovendo, garoando, e a gente começa a costurar, a gente sabe dirigir, a gente é bom, né? O ser humano com a mania de achar que ele tem domínio, que ele tem algum domínio, né? Imagina, eu sou o cara, eu sou a mulher, não é assim? De repente, eu não consegui ultrapassar um carro e dei de cara com uma carreta na minha frente, e eu pisei no freio, o carro saiu escorregando, e foi lá para o guarda-reio, não tinha acostamento, nada, e volta para cá, e eu não sabia mais o que fazer, minha esposa ficou estática, olhando para frente, e aquela traseira crescendo, e de repente, o carro estancou de uma vez, como se alguém tivesse
botado uma corda no para-choque traseiro e fazer assim, para. A mão de Deus. Não é a tua hora. Eu é que sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. Eu é que sei os planos que tenho por você, para você. Planos de fazer você prosperar e ter um fim que você espera. É o que Deus tem para nós. Entenderam? E 2 meses depois, eu conheci a Jesus de verdade, fora da religião, e Ele me fez entender que eu não morri aquele dia, porque Ele ainda tinha uma obra na minha vida sobre essa terra. E eu digo a você, sem medo de errar, que Deus tem uma obra na tua vida, ainda neste planeta, nesta vida. Deus tem, Ele tem. Você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo na tua vida, alguns até entendem mais ou menos, mas Deus tem o controle de todas as coisas, e Ele vai, aquilo que tiver aqui para atrapalhar, Ele faz assim, ó, atrapalhou desse lado, Ele, para você continuar, para você ir adiante. Tem pessoas que choraram, esse emprego eu não queria ter perdido, era o emprego da minha vida. Ei, Deus tirou do teu caminho, porque ia te manter longe dEle, entendeu? Ia te manter longe dEle. Aquele relacionamento, eu amava aquela pessoa, eu queria ter ido. Deus tirou do teu caminho porque ia te distanciar dele. E tem quem fica insistindo, não, mas eu vou tentar até o fim, vou continuar. Não insista, porque Deus vai continuar tirando do teu caminho. Até você entender que não é isso que Ele tem para você. Até você entender que o que Deus tem para você é melhor do que aquilo que você quer. Percebe? Deus vai fazer, Ele vai fazer acontecer. Eu quero ler então Jeremias 29, 11 até o 13. Eu já adiantei parte do versículo. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você não entendeu os planos de Deus ainda? Não conseguiu? Ainda está confuso? Ele fala, se você me buscar de todo o teu coração, você vai me encontrar. Você vai me encontrar. E Deus diz assim para você, eu não estou longe. Eu não estou longe. Estou bem perto. Aí, agora, do teu lado, no teu coração, busca de todo o coração, e você vai encontrar esse Deus. Você vai encontrar Ele. Você viu a peça de teatro? É a história da vida de um ser humano, de todos os seres humanos. Deus nos criou, nos deu vida, tudo maravilhoso, aí o diabo vai nos roubando, e vai nos levando por caminhos tortuosos, e a gente vai cada vez mais afundando. E aí Deus fica lá puxando, não vai continuar lá. Aí faz ele se tocar na hora da morte. Não é isso que Deus tem para mim, vou voltar para Ele. E aí o inimigo da nossa alma vai lutar e fazer de tudo para essas barreiras não serem quebradas, vai lutar e fazer de tudo para nos manter na ignorância. Mas Deus disse, eu vos escolhi a vós, então não tem nada que vai impedir. As barreiras são quebradas, e nós voltamos para Deus, para ter uma nova vida. Amém? Tem pessoas que pensam que Deus fez a gente para sofrer. Deus não fez a gente para sofrer. Fomos nós que escolhemos o sofrimento, por ignorância, por não entendermos. E agora chegou o momento desse sofrimento cair por terra, e a gente voltar para Deus, e mesmo enfrentando lutas, saber que Ele está com a gente, e nós não vamos ser fracassados, nós não vamos ser derrotados, não vamos ser. Romanos 10, o caminho é você crer. Verso 11, porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Não vai ter mais engano, porque você crendo em Jesus, Ele não vai permitir você mais no erro, no engano. Quando alguém começar a te enganar, Ele vai falar, ops, sai daí, esse lugar não é para você não. Ele vai fazer você entender. Amém? Temos que entrar
por Ele, e aí realmente as coisas vão ficar melhores. Em João 10:9 ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará pastagens. Olha lá. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, muda para nós, põe a NVI agora. Vamos lá. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Sabe o que é isso? Quem entrar por ele vai ter liberdade para viver. Porque ele vai cuidar desse agora. Em todo o tempo. O tempo todo. O tempo todo. Amém? E aí? Vamos ser evangélicos? Crentes? Andar com a Bíblia debaixo do braço? Vamos lá? Paletó e gravata? Saião? Cabelão? Vamos lá? Não pode mais depilar a perna, não pode mais aparar os pelinhos das axilas, nem usar desodorante. Porque só assim 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Só assim. Né? Porque essa fé não é genuína. Não é genuína. Não vamos ser crentes. Vamos ser discípulos. Vamos ser discípulos de Jesus. Jesus disse em Mateus 28, verso 19 e verso 20. Portanto, vão, esse é o meu trabalho, e o trabalho de todo aquele que já hoje está com Cristo. E depois vai ser de quem vai passar a estar, porque essa obra não para, não pode parar, até o último se converter. Quando o último se converter, Deus nos guarda na eternidade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ensinar a ser discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para serem discípulos, andarem no mesmo caminho, no mesmo caminho. O Paulo falou assim em Filipenses: eu já sei o que eu vou fazer, já entendi de Jesus, essas são minhas palavras, agora as dele. Eu vou me esquecendo das coisas que para trás ficam, ou seja, meu passado não tem mais valor, já era. Fica aí, poxa, eu era tão contente lá, aqui, poxa, como eu era feliz, ai, que saudade daquele tempo. Ou então, fiz tudo errado, olha quanta coisa errada, agora eu não consigo ter alegria, está vivendo em passado. Paulo fez assim: eu vou me esquecer do passado e vou olhar para frente, vou rumo ao meu alvo. O meu alvo é Cristo. Discípulo, andar em seu caminho. Ele tem tudo, toda a provisão que precisamos para chegar ao fim da jornada nessa terra. Vamos segui-lo. Amém? Se vamos nos tornar cristãos, não podemos ser nomeados apenas com a nomenclatura cristãos. Precisamos ser discípulos. E aí seremos chamados cristãos pelos outros. Por quê? Porque somos parecidos com Jesus. Amamos, perdoamos, cooperamos, nos unimos. Unidade é o nosso alvo juntos. Então seremos chamados cristãos, porque vamos parecer com Jesus. Amém? Nada de religião, nada. Não precisamos disso. Sem essa de dogmas, de regras, claro que falar de regras existem, né, nós mesmos vamos entender quais são as regras de Deus para nós. Ele estabelece isso pela palavra, mas sem coisas humanas, ensinamentos meramente humanos, costumes humanos. Vamos seguir Jesus, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Amém. E aí eu digo em Romanos 10:9, eu não a palavra: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Simples assim. Crer. Crer é renunciar ao restante. O Deus tal, o guia, o Espírito, o Santo, isso, aquilo, renunciar a tudo. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Amém? Quem crer assim, e no coração, né, quem confessar assim, crendo assim no coração, a Bíblia diz, será salvo. Salvo. Por quê? Porque com o coração se crê. Verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Poxa, que culto, eu gostei, hein? Foi muito bom. Estou indo para casa mais leve. Nossa, que coisa maravilhosa, Jesus Cristo, sentindo no coração. Só creu, mas não confessou. Tem que confessar. Numa oração, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo. Eu creio que Tu morreu por mim naquela cruz. E no terceiro dia, o Senhor ressuscitou e está com o Pai, à sua direita, de onde vai voltar outra vez para me levar para estar com o Senhor. Eu creio. Nome escrito no livro da vida, onde demônio não apaga, humanos não apagam, nenhuma situação apaga. Garantidos, salvos para uma eternidade. Quem crê aqui que morreu, pode ser sincero, quem acredita que depois da morte acabou tudo? Alguém crê assim aqui? Deixa eu ver se alguém crê. Depois da morte acabou tudo? Está vendo? Ninguém crê isso. Ou então alguém crê e ficou com... Ninguém crê nisso. Todo mundo crê que depois da morte vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque nós somos eternos. Nós todos. Esse corpo é terreno e volta ao pó, mas a nossa alma é eterna. Por isso que você sabe que tem coisa depois. E agora nos é dado dois caminhos. Ou a gente continua com a nossa vida do jeito que a gente quer, e está escolhendo o caminho errado, descendo a ladeira, ou então a gente ouve essa voz e confessa que Jesus Cristo é o Senhor e que nós queremos viver para Ele, para entrar pela porta chamada estreita e viver eternamente com Deus, porque não vai acabar com a morte. Aqui nos é dada a oportunidade, vida ou morte. A morte, chamada na Bíblia de segunda morte, é viver afastado de Deus na eternidade, num lugar chamado nada mais, nada menos do que lago de fogo e enxofre. Geena, Guiena, e assim chama esse lugar, no grego. Amém. Faz a tua escolha hoje. Faz a tua escolha hoje. Não estou chamando para você vir aqui com Bíblia debaixo do braço, não. Estou chamando você para ficar, religioso. Jesus está chamando você para ser salvo. Para ser salvo. Vamos ficar de pé, todos nós. Vamos meditar um pouquinho nesse momento, em tudo aquilo que nós ouvimos. Porque o amigo fiel foi quem falou conosco desde o princípio até o momento. Esse é amigo fiel. Nunca vai te abandonar. Já foi abandonado por amigos aí? Quem já foi? Ixi, nem mandei levantar a mão, já tinha gente lá assim, ó. Eu também. Quantas vezes você precisou dos amigos, na hora H, não, estou ocupado, não tenho, tem não, já era. E você dançou. Pois Jesus Cristo é um amigo fiel que não vai te abandonar em momento algum nesta vida. Em momento algum. Ele vai usar outros servos cristãos para estarem com você no momento de luta, para te darem uma palavra de conforto, uma ajuda, um auxílio, aquilo que for necessário. E que um ser humano não puder fazer por você, um ser humano que serve a Deus não puder fazer por você, o próprio Senhor faz enviando os anjos. Amém? Para você terminar essa jornada com vitória. Então eu convido a igreja que já tem a sua vida no Senhor, a interceder apenas, fechar os olhos, todos nós, vamos fechar os nossos olhos. E você, que entendeu
Só se você realmente entendeu e deseja sair daqui hoje salvo. Eu não sei quantos são já cristãos, quantos não são. Então, se você entendeu essa mensagem veio por amor a você. Não é conversa de carochinha, né? Conto de fada, é a palavra de Deus. Ela veio porque Deus ama você. Deus ama você. E não importa quem você foi, quem você é, o que você fez ou deixou de fazer. Importa que nesse momento que você crê, entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus, para que você saia daqui já Deus mudando tudo. E não tenha medo do que Deus vai fazer adiante, porque Ele vai fazer tudo para o teu bem. Então você que não entregou a sua vida para Jesus ainda, você que nunca o fez, ou você que já o fez um dia, mas se distanciou e foi para longe outra vez, e hoje entendeu que Deus ainda te ama, reconcilie-se com Jesus hoje, através dessa oração. Amém? Eu vou orar por você e depois eu convido você a repetir uma oração que eu vou fazer. Você que nunca o fez, mas faça do seu coração, senão não faça. Querido Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, excelso, sublime, supremo, soberano, Deus que conhece todos os corações que estão aqui, que sabe tudo o que se passa neles. Ó Pai soberano, em um nome do Teu Filho, o Cristo, Jesus, que morreu na cruz do Calvário há mais de 2000 anos, por mim e por eles, em nome de Jesus, que o Senhor ressuscitou no terceiro dia e está à sua direita. Vem ser, meu Pai, conosco essa noite. Move agora, Senhor, as barreiras a serem destruídas, os laços, meu Pai, que prendem essas pessoas a serem quebrados, cortados. Pai, em nome de Jesus, toda obra maligna, meu Pai, se alguém fez algum mal contra eles, meu Pai, espiritualmente falando, se alguém, meu Pai, de maneira oculta, meu Pai, desejou algum mal para essa pessoa, e esse mal está sobre a pessoa, meu Pai, se alguém fez algum trabalho, meu Pai, de bruxaria, Senhor, de amarração, ó Pai, em nome de Jesus, todos esses males sejam destruídos agora na cruz do Calvário, todos esses males agora, meu Pai, sejam desfeitos, e esta pessoa agora tenha liberdade para tomar a decisão mais importante da sua vida, a decisão que vai mudar tudo, meu Pai, tudo, em o nome de Jesus, Pai. Quebra os impedimentos, a timidez, a vergonha, o medo, destrói, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que estas pessoas, meu Pai, tenham agora paz no coração e certeza de que verdadeiramente esse é o caminho. Jesus, a verdade. Jesus, a vida. Jesus. Em nome de Jesus eu peço, Pai. E você que quer entregar o seu coração para o Senhor, fazendo essa oração, teu compromisso não é comigo, é com Deus. Não tenha medo. Se você achar que não vai conseguir, não tenha medo. Deus é quem vai abrir o caminho, não é você. Então, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, esta noite eu entendi a palavra, o meu coração sentiu. Eu quero, Senhor, ser salvo. Eu quero, Senhor, ter o meu nome no livro da vida. Escreve, ó Pai, em o nome de Jesus, porque eu declaro hoje, com o meu coração, com a minha boca, que creio que Jesus Cristo é o Senhor, e que o Senhor, o Pai, o ressuscitou dos mortos, e Ele vive, e me ama, e vai cuidar de mim. Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu quero agora ser dirigido pelo Teu Espírito. Amém. Amém. Digamos todos amém.